Feudalismo é um sistema de organização econômica, social e política. Embora o feudalismo tenha sido caracterizado em diversas regiões da Europa Ocidental entre os séculos X e XIII, do final do Império Romano, pode-se destacar o enfraquecimento do poder centralizado. Ao final do Império, os romanos não tinham mais condições de impor autoridade em todas as regiões, levando à ampliação do poder local dos grandes proprietários de terra. O colonato. Durante a crise romana, se desenvolveu o trabalho servil, onde os empobrecidos passaram a trabalhar como colonos em terras de um grande senhor em troca de proteção. A economia agropastoril era a agricultura de criação de animais para a comercialização. Comitator, instituição que estabelecia laços entre chefe militar e seus guerreiros. Benefício. Os chefes militares carolíngios concediam a seus guerreiros como recompensa a posse de terras. Em terras foram chamadas mais tarde de feudos. Em troca do beneficiado, oferecia fidelidade, seu trabalho e ajuda militar ao senhor. A palavra feudo deriva do germânico fecho, gado, significa um bem oferecido em troca de algo. As características gerais: a existência de vínculos pessoais, obediência e proteção entre os mais poderosos e os mais fracos. O declínio das atividades comerciais urbanas e o fortalecimento da vida rural. E por último, o uso generalizado do trabalho servil do campo. A sociedade feudal era composta e dividida em 3 grupos: nobre, clero e servo. A nobreza eram os guerreiros, a ordem os desterrados de terra, que eram os militares. Os cleros representavam a ordem dos membros da Igreja Católica, dos superiores, como o bispo, cardeiro e os dirigentes da Igreja, que tinham influência na política e na ideologia. Os trabalhadores, que eram compostos pela população camponesa, que realizava os trabalhos necessários para a sociedade. Os camponeses trabalhavam com condição de servos que eram obrigados a pagar terras para o senhor, que era o rei. Economia feudal. Na sociedade feudal predominava a produção agrícola e pecuária, que tinha como principal unidade de produção o senhorio. Extensão de terras pertence ao senhor feudal. Cada um tinha uma produção variada de cereais, como leite, manteiga, farinha, etc. Também o senhor era dividido em 3 grandes áreas, como campos abertos, terras comunais, bosques, pasto onde comum, que os servos podiam colher madeiras, os seus frutos silvestres, e que eles não podiam caçar por causa dos cervos e do javali. Reservas senhorais, tinha exclusiva do senhor feudal, cultivava alguns dias por semana pelos servos, que cumpria a obrigação de vir ao senhor. Manso servais, terras utilizadas pelos servos, divididas em lotes, quais eles retiravam o próprio sustento, recurso para cumprir as obrigações devidas ao senhor. A economia feudal não era exclusivamente agrícola. Também havia comércio e artesanato e feiras locais. Os camponeses costumavam trocar seus utensílios por produtos antigos e artesanato urbano. Suzeranos e vassalos. Durante o feudalismo, detentores de terras governavam seus domínios, com autoridade administrativa, judicial e militar. Era chamado de suzerano o nobre que concedia os feudos, e quem as recebia era o nobre denominado vassalo, e em troca de terra devia prestar serviços. A transmissão do feudo era feita através de uma cerimônia, com homenagem e a investidura. Os suzeranos e vassalos tinham deveres. Os deveres suzeranos eram: devia proteger militarmente e dar assistência jurídica ao vassalo. Caso o vassalo morresse e não deixasse nenhum herdeiro, o suzerano tinha o direito de pegar o feudo de volta. Vassalo
Devia prestar serviço militar ao suzerano, resgatar ele caso fosse aprisionado, e era obrigado a comparecer sempre que convocado ao tribunal pelo suzerano. Senhores e servos. Os servos não eram proprietários das terras em que trabalhavam. Eles apenas trabalhavam nelas para sustento próprio do nobre e do clero. Eles tinham obrigações. Corveia. Obrigações de trabalhar nas reservas senhoriais, podendo ser na agricultura, pecuária, construções. Talha. Tinha que entregar parte da produção agrícola e pecuária ao senhor feudal. Banalidade. Taxa devida ao senhor pela utilização de equipamentos e instalações do senhorio.